Bem-vindos ao Code Podcast. Eu sou o Jefferson. Eu sou o Sidney. E estamos aqui com mais um vídeo para edificar a sua vida, desbloquear a sua mente. Já corre lá, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, envie para um amigo e siga nas redes sociais, né? Sim, segue lá, pessoal. Code Podcast, Code Pod 1. Estamos em todas as plataformas. Bom, como você sabe, Code Podcast não é só apenas vídeos de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, mas também é elegância, é posicionamento. E hoje, nada mais, nada menos do que trouxemos aqui Jaque Costa para trazer para vocês informações de como se posicionar de uma forma sensacional. Com vocês, Jaque Costa, muito bem-vinda. Boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. É realmente um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente já veio preparado, né? A gente se alinhou, né, Cristiano? Cristiano tá por trás das câmeras aí. A gente... Pode bermuda, chinelo? Não. Não, senão a Jaque vai puxar a orelha, né? Como o Cristiano falou. A gente não poderia deixar de trazê-la aqui para ensinar as pessoas que estão aí, essas milhares de pessoas que estão assistindo, a como se vestir de acordo, de forma elegante. Com certeza. Né? E independente se já é um empresário, se vai se tornar um empresário, mas vista-se como se já se fosse um grande empresário. Isso também é fé. Muito legal. Eu recebi essa semana uma mensagem de uma cliente que falou assim: eu vi isso aqui, eu não podia deixar de mandar para você. Ela está na praia e ela tirou foto de uma placa. Ela falou assim: impossível não te mandar isso aqui. Não vista para o que você é hoje, mas vista para o que você deseja ser. Alguma coisa assim. Eu falei: olha só. Sim. Essa mensagem está ficando cada vez mais forte, né? Sim, com certeza. O posicionamento agora que a gente está... Bom, a gente vê nas redes sociais exaltando a parte da postura, de como se portar ali, como se vestir principalmente, né? Infelizmente, muitas pessoas não têm um grande acesso e hoje a gente fica muito feliz em trazer você aí para essa comunicação não verbal, né? A gente trouxe essa oportunidade para quem está assistindo aí de você explicar um pouco para a gente. Porém, entretanto, todavia, eu acho que você conhece muito bem o como foi e quando foi, né? Então, carnediana. Então, quando foi, como foi que a Jaque Costa se tornou essa mentora, empresária, especialista nessa comunicação não verbal aí? É muito pouco provável que vocês adivinhem como foi e quando foi que isso começou. Mas de família, a minha maior mentora, a minha mãe, com 5 anos de idade, eu brincava com os tecidos que caíam da mesa de recortes de costura dela. Eu brincava de fazer roupa para as minhas bonecas. Eu costurava para as minhas Barbies. Eu nunca esqueço um Natal que eu recebi de presente, uma maquininha daquela de costura. Não. A famosa maquininha, aquela do Paraguai, que botava pilha e a gente apertava uma bateria. Sim. E aí ela corria ali o tecidinho. E eu era uma criança, minha mãe de profissão, minha mãe sempre foi dona de casa e tal, mas ela fazia cortes e costuras, costurava para as mulheres importantes da cidade, primeira-dama, enfim. Sou natural de Nova Andradina, interior do estado. E era muito natural, muito intuitivo. Eu aprendi a fazer tricô. Eu realmente fazia para as minhas clientes. Na vida adulta, eu sempre gostei de relacionamentos, sempre me dei bem com pessoas, sempre gostei de me comunicar. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar como vendedora. Aqui, anos mais tarde, já morando aqui em Campo Grande, vendendo, né? Fazendo vendas, enfim. E depois de 8 anos no shopping, onde eu vivi o segmento joalheiro, fui treinada no segmento do luxo, no mercado de luxo. E já um pouco cansada daquela rotina de domingo a domingo e tal, eu tive a oportunidade de começar, então, a minha vida de empresária no segmento de vestuário feminino. Aqui começa parte da história como empreendedora, mas só bastante tempo depois que, de fato, esse casamento entre a consultoria de imagem e a vida empresarial se tornaram assim nítidos e claros para mim.
desde sempre eu gostava de fazer atendimentos que fossem personalizados, que fossem diferentes. Não era sobre o tá lindo leva. Eu nunca gostei desse tipo de argumento. E eu entendia que algumas coisas precisavam de fato fazer sentido. Então, eu fazia perguntas para as pessoas. Né? E eu me lembro, assim, muito engraçado. Na mesma semana, eu falo que quando Deus tem os caminhos dele, né? 2 pessoas que não se conheciam, são minhas clientes até hoje, chegaram na mesma semana na loja, assim, entre terça e quinta-feira, uma distância, assim, de tempo, e elas falaram, assim, com palavras diferentes. A primeira falou, olha, você precisa saber o que você está fazendo. O que você está fazendo aqui não é... Já que esse trabalho que você faz não é venda de produto. Tem algo aí, você tinha que procurar entender. E na época eu fiquei com aquela cara de, tipo, ué, como assim? Sabe aquela cara Primeiro de, sabe? Tipo, como assim, gente? Eu faço isso todo dia, é tão normal pra mim. E aí, passou 2 dias, uma outra cliente que já tinha um pouco mais de experiência, é a Cristine. Ela, enfim, Cristina até hoje, Maria Cristina, minha cliente, amiga. Ela foi ao meu estabelecimento e falou, Jaque, esse trabalho que você faz aqui é um trabalho de prestação de serviço. Você precisa procurar isso. E, na época, já bastante tempo atrás, ela falou, aqui em Campo Grande a gente não vê, mas esse é um trabalho especializado. Porque não é só sobre vender a roupa, mas você ensina as pessoas a vestir essa roupa e você dá a opção para que a pessoa saiba como diversificar essa roupa no dia a dia e no guarda-roupa dela. Sim. E aí, eu ainda fiquei um pouco relutante. Aquilo gente, quando... Enfim, eu demorei 2 anos ainda para ir de fato a São Paulo, fazer um primeiro curso. E aí, quando eu estava no primeiro módulo daquele curso, tudo fez muito mais sentido. 30% daquilo que era ensinado. Num primeiro, digamos assim, na primeira grade de ensino, eu já fazia naturalmente. Eu entendia sobre cortes, eu entendia sobre caimento, e aí eu falo, né? Aquela menina lá de 5 anos que brincava embaixo da mesa de retalhos da minha mãe, eu via, né? Eu via como ela fazia, eu via o que era importante, escolha de tecido. Minha mãe abria rolos em cima da mesa e vinha com aquele giz de costura e riscava os moldes e cortava, enfim. Então, aí as coisas foram se tornando mais claras. E aí, nesse momento, realmente foi uma virada de chave. E aí eu entendi que existia um caminho, que não era só uma venda. Não era. A venda, por si só, ela é muito perigosa. Eu entendo a venda muito perigosa. Ela acaba sendo, às vezes, um caminho de oportunismo só. E aonde visa muito a solução ou os objetivos de quem está vendendo, mas pouco de quem está comprando. Sim. O cara pensa na meta, né? Tenho meta, vou bater a meta, vamos empurrar. Exato. E as suas clientes já viam que você não era uma simples vendedora. Desde lá. Se preocupava, né, com as demais coisas. E eu não tinha o conhecimento técnico que eu tenho hoje, mas a gente já construía coisas bem legais, assim, bem legais já naquele momento. Quando eu comecei a fazer coloração pessoal, que depois, né, mais pra frente se tornou um dos carros-chefes, assim, do meu trabalho também, aqui as pessoas falaram colou o quê? Era o quê? Ninguém sabia falar. De fato, olha, esse trabalho de... Hoje, em qualquer lugar, você vê coloração pessoal, ok, você vê no Instagram com muita facilidade, mas não foi assim no início. Então, a história da consultoria e dessa questão da marca pessoal, essa questão da comunicação não verbal, ela foi um processo de maturação. Não aconteceu do dia para a noite. Não foi uma coisa que veio assim na minha cabeça do tipo, vou fazer isso. Não. Eu realmente fui levada a fazer isso. E pessoas foram me mostrando algo que para mim era simplesmente algo que eu buscava fazer com uma perícia um pouco maior. Bacana. E deixa eu te perguntar, nesse processo que a gente vê, já que aqui esse processo, essa linha escondida que ninguém vê, já que hoje, neste seu período de experiência em Campo Grande, Mato Grosso do Sul aqui, a sua percepção entre quando você começou nessa área para hoje, né? A gente sabe que teve uma evolução muito grande. Nessa percepção, como você acabou de dizer, e as pessoas não sabiam nem falar, né, o que era. Qual é a sua perspectiva na sua área daqui para frente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Sendo uma das pioneiras, né? Sendo uma das pioneiras.
Porque... Ou a pioneira, né? Olha, já se vão. Eu inicio no processo de empresariado ali e tal, por volta de 2011. É nessa hora que a gente vai revelando a idade? É nessa hora. Eu tô fazendo algumas perguntas para poder induzir aqui. Tá tudo bem. A gente tá tranquilo. A experiência, revelar o tempo de experiência. Já corre lá, segue. @Jaque Costa Oficial aí, viu? Por favor. Mas eu gosto bastante disso, porque, de fato, se há 14 anos atrás você me perguntasse, já que você tem ideia de onde você estará daqui a 10 anos, uma pessoa muito querida me fez essa pergunta um dia. Olha, olhando 10 anos atrás, você conseguia se imaginar aqui agora? E eu respondi, não. De forma alguma. E aí essa mesma pessoa falou, bom, então por que você está preocupada com daqui a 10 anos? Se você não fazia ideia, não tinha a menor ideia de onde você estaria agora e hoje você está aqui, né? Uma menina que chegou do interior com uma mala na mão e tal, e eu lembro que na época eu estava chorando dentro do meu carro zero, que eu tinha comprado com o salário de um mês de trabalho, assim. Legal. E aí foi muito engraçada. E essa pessoa falou, então, é sério mesmo que você está preocupada com isso e tal? E eu falei, uau, a gente precisa realmente olhar com carinho. Então, hoje, eu costumo dizer com toda certeza que eu não consigo ter uma clareza absoluta de onde estarei. Mas eu tenho certeza que, à medida que as coisas vão avançando e à medida que eu vou alcançando pessoas e ajudando pessoas, porque essa é realmente é o que me move, né? É poder ajudar mulheres que muitas vezes lutam com traumas, lutam com mentiras que foram contadas para elas e com coisas que elas ouviram a vida inteira, sabe? E isso me enche, sabe? Isso realmente é algo que me faz transbordar. Faz ela resgatar o valor. Exato. Né? Eu acho que todo o resto é consequência. É só consequência. Eu tive ontem uma cliente na loja, foi muito engraçado. E ela vestiu algo assim, e os olhos dela brilharam, assim. Era uma cliente que vestia um tamanho, um G. E ela se viu, ela falou, meu Deus. E eu falei, eu sei que você vem... Eu falei, o olho dela brilhou. E aí eu falei para ela, não é sobre ter o corpo errado. É sobre ter modelagens que realmente expressam e valorizam quem você é. Esse universo é cruel para as mulheres, às vezes. Na maior parte das vezes. Às vezes, quem tem lá uma medida G ou maior, desde a escola, né? Bullying de escola hoje, né? A palavra bullying, né? Aí cresce com aquilo, às vezes não se preocupa em se arrumar, só coloca a roupa grandona, bem frouxa, para não ver, para não marcar o corpo, para ver que vamos colocar gordinho, um pouquinho acima do peso. Aí você vai lá e resgata ela. Fala, olha que o mulherão que é. Exatamente. Para as mulheres, principalmente para as mulheres. Os homens já são, hoje menos, né? Se preocupam um pouquinho também os homens, né? Mas para as mulheres, a questão do pouquinho fora do peso, é uma luta de todas, né? A minha esposa também, amor, o que você acha? Amor, tá linda. Não, mas acho que tem que diminuir um pouquinho, né? Então, você traz isso nelas, né? Isso não tem preço, pode ter certeza. Isso é capaz de resgatar a autoestima, isso é capaz de resgatar carreiras profissionais, isso é capaz de resgatar uma maternidade leve, isso é capaz de resgatar casamentos, sabe? Então, assim, a gente... que bom que a gente vive hoje esse momento onde a informação lá está chegando, né? Mas uma das coisas que eu brinco nas palestras, e eu falo, assim, geralmente para público feminino, uma das maiores mentiras que foi contada e que geral acreditou é que existe um padrão de beleza. Entende? Quando as pessoas falam, padrão de beleza existe, as meninas falam sim, eu falo, essa é a mentira que contou e deu certo para muita gente. Assim, deu certo porque muita gente acreditou, mas nunca foi verdade. Né? Num país miscigenado como o nosso, múltiplo, plural como nós somos, sim. Qual a chance? E assim, aquele padrão de beleza que todo mundo está acostumado a reconhecer, tem que ser assim, assim, assado, é um padrão europeu. Nem é nosso. Nem é nosso. Então, assim, se for um padrão de beleza mesmo, nem é daqui. Nem é daqui. E muitas mulheres vivem, assim, reféns, cativas. Por não estar dentro daquele perfil. Exato. Por não estar naquele padrão que foi gerado. Exato. Né? Ela, nossa, eu tô fora.
Exato. E aí, por ela faz todos os sacrifícios, ela vive uma vida tentando ser algo que ela jamais vai ser. E a cabeça, Ela não vai mudar a pele dela, ela não vai mudar a cor do olho dela, ela não vai mudar, ela pode emagrecer. E aí eu falo, né, quando a gente fala sobre peso, ela pode... Eu ensino sobre tipo físicos, né, para as clientes e tal. E aí existem lá os tipos físicos, ok, e a gente trabalha com compensação de silhueta o tempo todo. Para vocês terem ideia, eu não uso fita métrica. Nunca usei, eu trabalho com proporções, eu faço medidas com varetas. E aí isso é bem legal. E assim, eu explico para as mulheres que não é sobre peso, nunca foi, é sobre estrutura. Existem mulheres que vão ter aí uma estrutura óssea que ela, olha, fica tranquilo, depois que morrer, for assim, só esqueleto, será um esqueleto de proporção óssea maior. Mulheres grandes, mulheres altas, mulheres que não nasceram para ficarem escondidas, entende? E mudar essa perspectiva, mudar essa ótica é valioso demais. Captei. Você em casa, mulher, Jaque Costa Oficial, tá esperando o que para curtir? João, já deixa lá, ó, para seguir. Compartilha com as suas amigas, com a sua mãe, com a sua prima, sua tia, o pessoal da família, as mulheres em si, né? Esse aqui é para mulheres, né? Ô, Jaque, eu vendo você falar, contar um pouco dessa história, eu percebo que, além do seu olho brilhar quando você fala disso, obviamente, você acha que hoje o posicionamento que você tem, a relevância que você tem como pioneira também, mas assim, no seu trabalho, no seu dia a dia, né? Seria por essa empatia que você sempre teve com as pessoas? Porque o que falta muitas vezes é isso, essa empatia. Não é só vender, né? Você tem que estudar, você tem que analisar, você tem que ver se aquilo se encaixa naquele padrão. Não é só empurrar. A gente sempre fala disso aqui em todos os vídeos com outras pessoas, vendedores, e que vêm aqui, pessoas que vendem milhões por dia, já vieram aqui, né? E falaram a mesma coisa que você. Não é você empurrar. É você ter empatia pela pessoa. Principalmente o que você faz é muito sério, porque trabalha com dores, com traumas, como você disse. Então, algo que você possa dizer ali no ato daquela conversa ou daquela palestra pode mudar totalmente a percepção daquela pessoa, né? Então, eu acredito, na minha opinião, que seja a parte da empatia, né? Dessa relevância. E na sua percepção, essa responsabilidade, que é gigantesca, como que... Você disse uma coisa muito legal. Enquanto você estava falando, eu estava analisando, assim. Eu acho, Jefferson, que a questão da empatia tem muito a ver com aquilo que eu entendo que é o meu propósito. Aquilo que eu sinto que eu fui chamada para fazer. Eu sei que eu posso afetar a vida das pessoas de maneira muito positiva. Mas agora é o momento que a gente entra naquela parte de tensão, entendeu? Da conversa. Porque agora eu vou abrir uma outra caixa que talvez seja muito pouco provável para vocês. Eu acho que boa parte desse resultado... E as minhas clientes sabem, e assim, eu não poderia chegar aqui com um discurso bonito, porque seria totalmente contraditório diante do que eu faço na vida real, enquanto eu tô lá com elas, no meu momento com elas. Mas eu sou uma consultora de imagem, que muitas vezes sou uma militante contra a moda. Nessa hora por causa desses padrões que são jogados assim? Não é só por conta do padrão, mas é porque... Mais do que uma questão de moda, eu gosto de conhecer a pessoa. Eu gosto de entender o que de fato faz sentido para ela. Não é porque está na moda que tem que ser uma coisa que vai estar ali no guarda-roupa dela. Sim. Não é porque está todo mundo usando que a gente tem que usar. Entendi. Não é porque... Sabe a história do você não é todo mundo? Sim. A gente escutou isso e eu continuo dizendo isso. As mães de todo o Brasil aí. Pois é, nessa hora... Não é todo mundo. Lembra da sua mãe falando. Olha, começou a parte polêmica do negócio. Fala assim, nossa, já que não é tão legal assim. Mas, gente, entendam. Eu falo que a gente precisa entrar nessa seara e é isso que vai trazer verdade para aquilo que a gente faz. Então, assim, muitas vezes eu abro, por exemplo, guarda-roupa de clientes, quando eu estou fazendo processos de consultorias e tal, e eu encontro várias coisas que estão ali, várias coisas novas, com etiqueta, que a pessoa passou na vitrine, ela viu, ela achou bonito, mas aquilo não conecta, não comunica com ela. É uma bela foto lá do Pinterest, mas que não vai ser usado por ela. E que ela não se reconhece, entende? Então, eu digo que
esse trabalho, eu acredito que ao longo da história, ao longo do tempo, da maturidade que eu também fui adquirindo, eu sempre fui buscando ter equilíbrio entre aquilo que eu realmente amo, ver o olhar da cliente, ver ali ela se encontrar, ela se identificar, mas também trazer coisas que sejam realmente soluções para elas. Você desconstrói ali o padrão, né? Para encaixar ela dentro da realidade. Sim, entendi. Sim, eu prefiro que a gente sempre trabalhe uma questão de estilo. Top. Eu não trabalho tendência. Top. O que é tendência? Aquele negócio que está todo mundo comprando. Sim, existem pessoas que gostam. Já que você é contra quem gosta de tendência, não de jeito nenhum. Mas é que a tendência ela te leva para um outro lugar. Uhum. Se você é uma pessoa muito atrelada à moda, à tendência, aquilo que está sendo colocado o tempo todo, fica tranquilo. No máximo, a cada 3 meses, guarda-roupa todo novo. E nem quem tudo faz vai isso? Encaixar com a pessoa, né? Mas... A paleta de cores, no caso. Exato, mas existem pessoas que, por gostarem muito de tendência, elas, às vezes, se colocam nesse lugar de usar coisas que não fazem sentido, Entendi. Que não conectam, que vai ter Entendi. Um uso extremamente descartável e tal, e que não vai imprimir a personalidade dela. Tem isso. O trabalho, o caminho do autoconhecimento, ele é totalmente contrário. A gente primeiro se conhece, entende o que faz sentido, entende tipo físico, forma, cores, a mensagem, a intencionalidade que existe por trás daquilo, e aí sim, dentro do que a moda hoje está trazendo, o que é que faz sentido? O caminho é o oposto. Ô, Jaque, e assim, o que você está falando agora dessa desconstrução e todo esse negócio aí, a gente está vendo que cada vez está mais difícil da gente se posicionar quando a gente critica algo fora da massa. Sim. Não tá? Tá. E aí, nessa situação, o que a gente faz? Esse trabalho que você faz seria um trabalho, vamos dizer, diferenciado do resto. Porque se você pegar aquelas pessoas que... o que você faz? Guarda-roupa, vamos reformar tudo, é moda, é tendência, nananã. Então aí já tá voltado para aquele negócio de só vender, né? Eu vou dar a consultoria, a tendência que você quer, então empurra o que a pessoa tá querendo. Aí atrela um monte de coisa, não liga para trauma, alimento consumismo. É até injusto, né? Quando a gente pensa no mercado hoje, na estrutura hoje, ainda existem algumas empresas que se preocupam em orientar, em trazer um pouco mais de conhecimento técnico agregado para a vendedora que está ali em contato direto com o cliente final. Mas... infelizmente, hoje ainda é mínimo, assim. São poucas empresas que fazem realmente esse trabalho de capacitação. Se né? preocupa com o bem-estar do consumidor, no caso. Exato. Não, mas com o preparo técnico. Do próprio vendedor. Do próprio vendedor. Tá. Para que ele consiga, dentro daquele oceano de opções, dentro daquele universo de opções ali de marca, que ele consiga ser o mais assertivo possível dentro da necessidade do cliente. Então, assim, existem pessoas que são estilos variados, ecléticos, e tá tudo bem. As lojas oferecem também essa gama, essa pluralidade. Agora, essa percepção, ela não é concebida, entende? O vendedor, ele tem que estar preocupado em ouvir. Ele precisa perguntar. Sabe? Aquele vendedor que precisa realmente questionar, ele precisa querer entender. Jaque, mas todo vendedor tá disposto? Nem todos, mas existem ótimos vendedores que fazem esse trabalho. E também tem alguns clientes que eles dão abertura e outros nem tanto. Não, exato. Só vai comprar. Exato, nem tanto. Por isso que a gente estava falando da questão desse tipo de trabalho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque a gente tem um tipo cultural um pouco diferente, onde a gente está desconstruindo a cultura aí para poder ser mais acessível. Pessoa, né? Tudo aí. Por isso que eu estava perguntando nesse sentido também. Enfrentar essas dificuldades aí. Uma das culturas é vender a qualquer custo, porque eu preciso bater a meta. E aí se vai pegar lá, qual que é o índice de recompra daquele cliente ou daquela época ali, né? No seu caso, como é personalizado, o índice pela satisfação que ela vai carregar, a recompra, não, eu vou lá. Onde eu vou comprar? Nossa, aquela roupa ficou tão boa, eu vou lá na Jaque. Lá vai dar certo. Elas costumam fazer um pouco pior que isso. Elas mandam uma mensagem assim, Jaque, tem um evento tal,
Eu só falo, preciso das informações sobre o evento, né? Dress code, a gente trabalha assim, horário, local, e qual a exigência, geralmente o convite explica e tal. E como eu já faço esse trabalho da consultoria, do acompanhamento, elas falam, olha, eu vou ter que sair, eu vou ter que me organizar com isso, vou ter que me preocupar. Por que que eu vou perder tempo me preocupando se eu sei que você já pode resolver isso para mim? Então, acaba que essa relação é uma relação contínua, né? É aquela questão de confiança, de conhecimento, é aquela certeza de que, nossa, elogios, né? Poxa, eu vou tá bem. Vou estar bem, estarei assertiva, estarei ali coerente dentro da proposta. E o que é melhor, não para um único momento, mas para depois outras oportunidades, coisas que funcionem. Eu costumo dizer para as clientes que não é sobre ter 1 milhão de peças no guarda-roupa, é sobre ter peças que funcionem de 1 milhão de jeitos. Essa ideia do consumo mais minimalista, ela tem sido... As pessoas estão mais atentas a isso, sabe? Eu tenho clientes que falam, olha, eu vou dar uma repaginada, preciso de novas blusas, e aí eu já estou liberando algumas aqui, porque eu quero ter uma quantidade ok. Nem muito, nem pouco demais, mas eu quero ter uma quantidade de peças que funcionem. Eu não quero ter coisas que tomem espaço dentro do meu guarda-roupa só. Quero que sejam coisas reais, coisas que são funcionais. Isso é muito legal. Isso otimiza muito a vida da mulher. Ô, Jaque, e você falando agora de usar várias peças aí e tal, o que a gente tem para falar? Primeiramente, né? Esse tipo de trabalho, você trabalha com homens também, né? E se trabalha, como que a gente faz para aquela pessoa que usa a mesma camisa, mesma calça todos os dias, às vezes não sabe combinar, né? Põe um vermelho com preto, um roxo com azul, a gente não sabe se tá... Como que é? Porque assim, o homem, ele tem um pouco de... A minha personal style deve estar assistindo agora, a minha esposa, digníssima, é minha personal style, né? Ela que nos veste para vir aqui. Mas assim, tem gente que precisa de uns toques para poder se posicionar, né, no mercado de trabalho também, assim como as mulheres, né? Você tirou da minha boca, assim, aqui, algo que cada vez tem sido mais pungente, né? A questão e aí tudo começa lá na comunicação. Vamos no início. Tá. A resposta, primeiro, sim, trabalho também com o universo masculino, né? Faço também a consultoria masculina. E é muito legal. No primeiro momento, as mulheres entendiam esse trabalho como... Esse trabalho da consultoria de imagem era entendido como um certo mimo, uma futilidade, algo assim. Quando as pessoas entenderam o objetivo que está por trás de um trabalho como esse, ninguém me contrata porque tem assim, alguns R$1.000 sobrando. Entende? Hoje as pessoas sabem que a estratégia de uma boa vestimenta, de uma boa comunicação não verbal, ela pode abrir portas e encurtar caminhos. Ela vai facilitar, muitas vezes, conexões, relações, a ascensão que você não teria ou teria num tempo muito maior do que o desejado. A comunicação, ela está em todos os lugares. A gente acredita que a nossa comunicação principal é a verbal, né? A comunicação verbal é essa que a gente está tendo aqui agora. Estamos tendo um bate-papo, uma oportunidade de conversa. Mas essa não é a nossa primeira. E jamais será a nossa principal. Entenda, a gente nasce e a gente demora... Peraí, ó. Você em casa. Peraí, já vai lá. Polêmico. Já segue o Instagram, Jaque Costa Oficial. Instagram do Code, tá? Se inscreva, ative o sininho de notificações pra você não perder os próximos vídeos. Porque o negócio aqui tá começando a ficar estreito agora. Como assim? É pros meninos as dicas agora. Como assim? É pros meninos. Explique-me mais. A primeira comunicação é a não verbal, gente. Simples assim. Primeira impressão vista, é que fica. primeira impressão. Te vi posicionado. Ó, tem gente que quebra isso aí. Você tá vendo como isso é algo tão... tão... Tá tão arraigado, a gente precisa realmente entender o poder disso? A gente nasce. Quanto tempo a gente demora para falar? As primeiras palavras, né? Né? 1 ano? E aí, você não se comunicou até lá?
Gente, a nossa comunicação... e foi feito um estudo, tá? Eu estou aqui fazendo perguntas, invertemos as coisas. Estou fazendo perguntas aqui para vocês, porque isso está no consciente coletivo de todo mundo. É assim que as pessoas entendem. Que a comunicação principal é a verbal e não é. Porque você, com certeza, vai falar muito mais não verbalmente e com muito mais pessoas do que verbalmente. Por quantas pessoas você passou... A gente está aqui sentados, conversando. Imagina que isso aqui era uma entrevista de trabalho, de emprego. Por quantas pessoas você passa da hora que você sai da sua casa até a hora que você chega aqui? Sim. Captei. Quais verdadeiras ficam num passar de olho, talvez? Entende? O que as pessoas entendem quando elas olham para você? Que percepção sobre você elas têm? Sim, você tem o poder de manipular ou de induzir a pessoa a pensar algo sobre você. Que você faz parte de uma tribo. Ué, se fosse assim, não teria, por exemplo, o clube de moto. E você não precisa conversar com eles, é só você olhar. Sim. Você precisa conversar? Roupas, tatuagens. Negócio. Ok? Ok. É o passar Entende? despercebido, cara. Passa despercebido, né? Muito. Muito. O clube de golfe. Sim. Entende? Importantíssimo. Olha, até tipo de roupa, falar, isso aqui é de quem joga golfe. Entende? Essa roupa, essa polo, né? Sim. Sabe? Sim. Então, assim, esse gráfico, esse estudo, ele deixa mais do que provado que 55% da nossa comunicação é não verbal. Ali, ó, ou melhor, 93% é não verbal. Opa! 55% está atrelado à nossa vestimenta, ao nosso vestuário, a forma como a gente se apresenta. 38% está atrelado ao nosso comportamento. A maneira como a gente gesticula, se a gente fala mais baixo, se fala mais alto, se é uma pessoa mais expansiva ou menos, entende? Se fala rápido. Então, assim, você percebe através do comportamento. Lembra das camadas? Sim. A nossa percepção e a nossa visão de mundo ela é construída por camadas. Num primeiro momento, eu vejo como você se apresenta. Num segundo momento, eu vejo como você se comporta. E aí, então, eu decido se eu vou te ouvir ou não. Eu não começo te ouvindo de cara. Até porque você nem tem acesso, assim, para chegar falando. Ainda mais se tiver de Você precisa de um contato, de um acesso. Camiseta, nem quero ouvir ele, né? Mas se é uma pessoa... Depende do nicho. E aí você entende que não existe certo ou errado. Existe adequado ou inadequado. Certo. Entende? Então, é por isso que a gente precisa entender mais sobre a comunicação não verbal e as portas que ela pode abrir, os caminhos que ela pode encurtar, de acordo com os seus objetivos. É por isso que não tem como ser efetivo sem entender, peraí, em qual tribo você tá querendo entrar? Ou da qual você quer fazer parte? Entende? Não é sobre estar certo. É sobre você estar adequado. E eu falo assim, as mulheres, de modo geral, nós temos muito mais recursos técnicos para até no próprio vestuário, nos elementos, os acessórios. Para nós isso é muito comum, é plural, né? Os homens, eles já dispõem de uma quantidade menor. E é por isso que eu digo que para a estratégia masculina, algumas coisas são inegociáveis, por exemplo. Né? Eu falo que quando nós fazemos um dos serviços que eu presto é a coloração pessoal, que é um teste, hoje já é bem conhecido, hoje no Instagram qualquer pessoa rola a tela para cima ali, você vê a pessoa ali com alguns tecidos, onde a pele vai dando algumas respostas, né? É um método comparativo. A gente entende de cara que algum grupo, por exemplo, alguns conjuntos de cores são favoráveis, por exemplo, para você. Certo. Ah, é ótimo para o Sidney, ok. Alguns já não são bons para você, Jefferson. Já não vai ser a melhor ideia para você. Só que no universo feminino, com maquiagem, a gente consegue camuflar e atenuar muito isso. Pois é. E para os homens? Que cor de base vocês usam? Não? Blush? Não. Corretivo? Não. Entendeu? E às vezes é um nicho que você precisa entender, porque você não vai ter essa demanda, você não vai contar com esses recursos. Então, entender, por exemplo, quais são as cores que mais favorecem pode levar você de um aspecto, de uma pele, de alguém que está muito cansado,
ou que está com uma demanda de trabalho muito alta, com olheiras aparentes, entende? Ou até com o semblante, o rosto mais sujo por conta de algumas manchas e tal, ou para alguém que está ali com uma imagem mais harmônica, com um semblante, uma pele mais saudável, simplesmente por conta que você está fazendo uso das cores que naturalmente te favorecem, te valorizam ou não. Dica para os homens. Ô, Jaque, por que a hora que você chegou você me perguntou do preto? Eu não entendi aquela hora. Quero saber agora. Agora você que tá aí cuidando, presta atenção. Algumas pessoas têm... eu já venho... tá polêmico hoje aqui, né? Dá tudo certo. Ou a gente vai aumentar os seguidores, ou todo mundo vai deixar de seguir. Ó, presta atenção. Por já favor. segue lá. Vai. Jaque Costa Oficial. Enganosamente, durante muito tempo, as pessoas acreditaram que o preto era uma cor... que era uma cor universal. E o pretinho básico. E a pergunta é, básico para quem? Para quem? Nem sempre. O preto, ele não é uma cor tão eclética como todo mundo pensa. Não é chute, tá? É técnico. Olhando para você, por exemplo, eu posso, com muita segurança, afirmar que o preto não é uma cor favorável da sua cartela. Eu não estou dizendo que você está proibido de usar. A ideia não é vir aqui e colocar uma série de normas, entende? Mais uma proibição, não é isso. Mas olhando para suas características, para os pigmentos, para a sua cor, a menos que você esteja maquiada, tô brincando. Maquiador. Olha lá, viu só? O preto não é uma cor que está aí na cartela de todo mundo, não. E durante muito tempo, hoje as mulheres já sabem disso, hoje grande parte das pessoas já sabem disso, mas durante muito tempo as pessoas pensavam, vou de preto. Pois é. Aí a gente descobre que o preto, ele nem sempre está no conjunto de tons que vão ser favoráveis para todo mundo. Eu, por exemplo, não tenho preto na minha cartela. E tá tudo bem. Mas eu não uso preto? Não, eu uso. Mas eu uso com consciência. Saber como usar, com adaptações e ajustes favoráveis, entende? Seja através da maquiagem ou seja através da proximidade do rosto, tá? É simples, tá? Só para vocês entenderem. O efeito da coloração pessoal é o efeito de fração e refração da luz. Então, à medida que você veste algo próximo à linha do rosto, o sol bate em você, por exemplo, e reflete no seu rosto. Essas cores interferem na percepção da nossa pele. Então, é por isso que algumas pessoas são valorizadas pelos pigmentos X, Y. E algumas pessoas não são valorizadas por esses mesmos pigmentos. Então, é por isso que não é chute, é teste. É legal a gente entender como que funciona, certo, porque isso, sim, pode ser uma grande ferramenta no seu posicionamento de marca, na sua apresentação pessoal. E o mercado de trabalho, hoje em dia, ele tem sido cada vez mais acirrado, mais competitivo. Hoje a gente precisa, claro, e espera-se que a gente, ali, quando termina uma graduação, por exemplo, vamos para um nicho aí... Vamos ser polêmico? Bora. Vamos para aquele nicho. Fala educação física. Eu brinco. Instrumentadores do direito. Vamos lá. Instrumentadores do direito. Sim. Uma aqui, ó, entendeu? Que fez a faculdade, ok, amo, acho maravilhoso, mas não atuo. Agora, assim, todo mundo sai da faculdade com o mesmo diploma. Que produto, quando você procura um profissional de direito ali, um advogado, que produto ele te entrega quando você procura ele? A imagem, né? A imagem dele. Posicionamento. A credibilidade. Ele traz a credibilidade através de suas vestes. Credibilidade. A credibilidade. Você contrata, e isso vai ficar assim no coração de vocês. Você contrata o senso de competência que você teve dele. Competência. Você está contratando alguém, você está confiando nas mãos de alguém uma decisão, uma situação importante, familiar, enfim, não importa. Mas você está contratando o senso de competência que você tem desse alguém. Seja por uma indicação ou porque você realmente olhou e falou, cara, me inspira confiança. Me inspira confiança. Entende por que... E por que esse não outro? Os dois vão te entregar a mesma coisa.
Um porque o que papel o que assinado. trouxe o contato ali foi talvez o network e o conhecimento. A partir dali, que pode chegar na hora de você ver, a pessoa fala, não, larga a mão, deixa quieto. Aí, Vou nem conversar. Isso Não, já se esconde. isso arremete, vamos voltar na pergunta. Agora vai depender do nicho, mas para entrevista de emprego, da forma que você colocou a pergunta. Eu fiquei até hora, meio preocupado, porque você falou das paletas de cores aí, eu não sei se daria pra... Para Sei perguntar. se você que tá aí assistindo. Você teria essa dúvida? Qual roupa sei ir se você para tem fazer uma essa entrevista de dúvida. emprego? Você pode nos ajudar Depende e do ajudar nicho. essas E milhares aí, de gente, pessoas? me digam, o que vocês acham? Tem roupa certa para ir Olha, fazer uma entrevista de emprego? Nós estamos em época de experiência, né? Nós temos uma outra empresa, né? Então, nós vemos... Maravilha. Isso é complicado também, não duvidoso. sei se a gente vai poder falar aqui, porque o negócio tá meio complicado, né, já. Tá Dá uma vendo dica como... pra gente. Não, eu vou dizer que é complicado e simples ao mesmo tempo. Sim, tem roupa certa para entrevista de emprego. A primeira coisa é, qual nicho? Isso, já peguei essa aí. Essa é a primeira pergunta. A área para qual você pretende essa vaga é uma área que trabalha no segmento de vestimento formal, esportivo ou casual? Casual. Entende? Então, assim, vamos pensar aí em... Me dê três nichos. E aí eu vou fazer perguntas para vocês. E vocês vão entender o que eu tô tentando... Precisamos de um vendedor. Tem uma vaga para vendedor que Tá. está aberto. Ele vai estar visitando, vai fazer visita para empresas. Eu tenho uma vaga que é para a parte... Não tem tanto contato com o cliente. Só que caso ela precise estar em algum evento, ela também sabe se posicionar, né? E tem uma vaga pro interno, que é administrativo. Nós estamos com essas 3 oportunidades hoje na Topnet MS. Olha só, que pergunta boa. Uma coisa que é importante, tá? Já de cara, assim, Sidney. As pessoas precisam entender sobre o nicho. Eu fiz a pergunta para você, eu vou trazer isso de uma forma mais compreensível, até para quem está ouvindo a gente, para quem está acompanhando a gente em casa. Se liga no código. Se você imagina um advogado ou um estagiário procurando uma vaga, um universitário procurando uma vaga para estágio num escritório de advocacia. Se ele chegar lá de bermuda e tênis, como é que vai ser isso? Entende? Sim. Então, a gente precisa entender ali, é primordial que a pessoa entenda qual é o nicho que ela busca acessar. É nessa hora que o vista-se não como você hoje é, mas para aquilo que você já procura ser. Sim. A gente, há muito tempo atrás, eu escutei algo que fez muito sentido. Era uma frase assim, Narciso acha feio que não lhe é espelho. As pessoas buscam esse espelhamento, é uma forma de reconhecimento, é uma forma de gerar rapport, conexão. Isso é bem importante. Então, por exemplo, agora imagina esse menino ou esse universitário bem posicionado, ele tá lá com uma calça bacana. Não precisa ser uma calça social, pode ser uma sarja e uma camisa, entende? Ali, vestido ok. Entendeu o perfil que ele tem que ele busca, que ele precisa estar para estar dentro desse negócio? Sim. Agora, imagine esse mesmo guri procurando um trabalho. Eu estou usando um exemplo masculino aqui. Sim. Esse mesmo rapaz procurando um trabalho numa agência de publicidade e propaganda. Você espera ver o publicitário de camisa, gravata, sapato fechado? Não é o perfil. Entende? Não é o perfil. Então, o que a gente precisa entender? Essa adequação ela vai muito além da minha escolha pessoal. Porque tá tudo bem de eu ter um estilo extremamente... eu vou usar um... Borro chique. É um estilo de ripongo aí, sabe? Vamos pensar aí, aquela saiona, não sei o quê. Mas o lugar onde eu busco ser inserida... O meu trabalho, ele conversa com esse estilo pessoal? As pessoas precisam ter essa clareza. Olha, eu gosto de usar determinadas tatuagens, eu gosto de um cabelo diferente, entende? Piercing, não sei o quê. É algo que você pode deixar mais reservado para a sua vida pessoal, para os finais de semana? Tá tudo bem. Mas se isso é uma comunicação e que é indispensável na sua comunicação diária,
algumas coisas precisam ser revistas. Entendi. Isso precisa estar alinhado. Entendi. Porque a fala... então quer dizer que agora tem que... Entendeu? A ideia fica meio polêmica. Então quer dizer que eu tenho que caber nessa caixa. Não, não é isso. É porque algumas coisas não tem a ver com o seu gosto pessoal, mas tem a ver com a credibilidade que aquele que está do lado de lá da mesa, que chama cliente, tem a ver com a credibilidade, com o senso de competência que ele vai atrelar a você. Que ele vai te perceber. Você é livre para fazer o que você quiser. Agora, se alguém vai te contratar, é outra história. Né? Eu fiz uma palestra recentemente para um grupo de jovens. Foi muito legal, assim, de jovens de 16, 14, na faixa de 14, 16 até 18 anos, levando para eles esse conhecimento. E aí vem sempre aquele questionamento. Tá, e o Zuckerberg? Ele não começou daquele jeito. Já deu resultado. Entendeu? Já deu resultado lá. A gente precisa entender que e o seu posicionamento de agora, ele nem sempre foi assim. Em algum momento, você vai precisar, até que você abra talvez o seu negócio, enfim, tá tudo bem, mas que você leia a cartilha do seu patrão, não. A cartilha que faz com que as pessoas às quais você busca atender, que elas se conectem com você. Então, é por isso que não é uma questão de certo e errado. Porque um cara criativo, dificilmente ele vai estar num dress code muito social, formal. E até mesmo em momentos assim, como casamentos, eventos mais especiais, ele consegue trazer ali uma assinatura que é peculiar, que é característico, entendeu? Dentro do evento ali, ele consegue trazer uma assinatura. Mas no dia a dia, e quando a gente fala de vida profissional, de mercado de trabalho, é bem interessante que a gente leve menos em consideração aquilo que eu acho, aquilo que eu gosto, e penso muito mais para quem eu estou falando e com quem eu desejo me comunicar, do que, de fato, aquela ideia de que é patronal, tem que ser uma coisa que o meu patrão está dizendo. Não é sobre o patrão, é sobre aqueles clientes que você busca, até mesmo como um profissional liberal que você deseja se comunicar. E sobre cores, existe também uma dica, tá? Também não é uma regra. É só você em casa. A caneta, existe. Papel, anota esse código. A cor mais universal do que o próprio preto é o azul marinho. E dentro da psicologia das cores, o azul, ele comunica um ar de credibilidade. Ele comunica uma mensagem de credibilidade. Então, para empresas formais, empresas, de repente, mais tradicionais, por exemplo, um bancário, entende? Se você vai para um nicho como esse, entende como é algo simples? Você espera, quando chega num banco, numa agência tradicional, enfim, você espera chegar lá e encontrar um cara de camiseta regata? Entende? De tênis? Você não vai ver isso. Não vai ver isso, porque a gente precisa saber disso, e isso tem que ser dito, e o óbvio tem que ser dito, tá? Quando nós estamos na frente de um gerente, por exemplo, de conta, você não está só ali como um gerente. O gerente em si, ele não é só um prestador de serviço, mas ele representa toda uma instituição através da imagem dele. Ele é a representação de toda uma estrutura que existe por trás. E é por isso que essa comunicação ela precisa ser alinhada. Da mesma forma do cara criativo, da agência do arquiteto, sabe? Do educador físico. Entende? Então, entender o nicho, respeitar o nicho e buscar se adequar com o perfil do cliente que esse nicho busca atingir. Esse é o segredo. Excelente. Estamos aprendendo, gente. Está sendo pautado, aqui, tá? Mas aprendendo também. Instituição de postura. É porque a pessoa, só finalizando, concordando, né, com a sua resposta, no bancário ele vai ser contratado, o gerente, no caso, nosso amigo, ele está levando a marca, né? Então o meu vendedor está levando a marca da empresa, né? O que nós estamos estimando. Já temos um lá muito bom, mas vamos lá. Ele que está levando a imagem da empresa, então estando muito bem apresentado, porque ele vai visitar outras empresas, é o ponto. O Jaque. Bom,
Agora chegou a pergunta esperada para todas as pessoas que sentam nessa mesa aqui, a gente faz. Certo? Para essas milhares de pessoas que estão assistindo aqui, você vai saber essa pergunta também. O que você recomenda para essas pessoas que estão assistindo da questão de como se portar, não só no mercado de trabalho, mas para viver, né? A pessoa muitas vezes deixa aquela roupa só para sair. Não, vou usar só quando eu for sair. Vou deixar guardada aqui, vou usar para trabalho. E esquece de viver muitas vezes também, né? Não podemos deixar de falar isso, né? Então, o que você recomenda para essas pessoas que querem buscar um pouco mais de conhecimento sobre as cores, paleta de cores, roupas, tem um sonho de se portar melhor no mercado de trabalho? Eita. Polêmica de novo. Tá bom o negócio aqui. Ai, olha só. Duas coisas, tá? Primeiro ponto, autoconhecimento. Eu acho que esse é o ponto-chave, assim, para tudo que a gente vai fazer. Autoconhecimento. Mas o segundo ponto, e não menos importante, é comportamento. Eu já fui chamada, assim, por empresas, expressamente do departamento de RH. As pessoas, elas são contratadas, muitas vezes, por aptidões técnicas e elas são desligadas por inaptidão comportamental. Quando a gente pensa sobre postura, eu acho que é importante a gente ter uma roupa legal, a gente se apresentar de uma forma assertiva, coerente, mas a gente precisa entender que a gente não é só uma camada, uma embalagem. Nós precisamos que o acompanhamento de comportamento, de postura, de uma pessoa coesa também faça parte disso. É muito legal quando a gente olha isso nos dois pontos, tá? Quando a gente fala da imagem. Tem gente... E aí, no ponto da imagem, primeiro. Isso que você disse. Olha, vou me preocupar, vou me arrumar aqui só... Vou no script aqui durante a semana e final de semana eu vou, às vezes, me comportar ou vou me vestir como um mendigo. Acontece. E aí, no final de semana, como é que a gente se relaciona socialmente? Aquelas coisas que a gente posta, por exemplo, nas redes sociais, elas estão convergindo? Ou uma coisa está pondo dúvida sobre a outra? Faz sentido. A pessoa que de verdade que existe é aquela pessoa do final de semana ou é a pessoa do meio de semana? A semana inteira no adaptativo, final de semana no natural. Sim. Dentro da análise comportamental. Sim, tá? Então, a gente pensa sobre a questão dos comportamentos, dos perfis. Isso é algo que está atrelado a cada um de nós. Faz parte do nosso comportamento, mas a gente precisa entender que algumas coisas se fazem necessárias, porque chegar é fácil, permanecer é muito mais difícil. Sim. Permanecer é muito mais desafiador. Exige de nós muito mais congruência. Exige de nós muito mais desenvolvimento, sabe? Essa melhoria é contínuo, né? O crescimento, ele é contínuo, ele é constante, amém. Sim. Graças a Deus por isso. Mas a gente precisa entender que não adianta ser só, né, uma embalagem bonita, bacana, sabe? Não se sustenta, não é verdadeiro. Não é verdadeiro, sim. Uma coisa bem interessante, do final... Sempre nessa época de final de ano, algumas empresas entram em contato. Eu faço alguns trabalhos pontuais para empresas no ponto de vista de palestras corporativas mesmo, que vai falar sobre a postura no ambiente de trabalho, porque chega nessa época do ano, acontece uma coisa... Olha aí, eu nem precisei terminar. O que acontece nessa época? As festas de final do ano. A gente nunca vai contar o santo, a gente só conta o milagre, né? Mas teve uma empresa que fez uma festa de final do ano, no ano retrasado, e assim, 5 dias depois da festa, corte em massa. As pessoas não condizem com o comportamento. A empresa estava ruindo, porque aquele negócio de festa da firma. Então, a festa é da... Entendeu? Ainda da firma. Posicionamento. Isso, postura. Postura. Somos colegas de trabalho, trabalhamos no mesmo ambiente. Sim. Exemplo, o nome da sua esposa? Ellen, não conheço Ellen, somos colegas de trabalho e tal. Temos uma proximidade no trabalho, Ellen nunca me viu.
De repente, eu sou a pessoa mais alegre, mais expansiva, mais não sei o quê, e vou lá fazer alguma brincadeira, e tá todo mundo ali, né? Naquele clima de festa, às vezes bebida, Sim. música, e as pessoas esquecem que existem ali, naquele ambiente, pessoas que não estão ali todo dia. Os familiares, no caso. Familiares, sabe? Não é legal. A gente precisa entender que essa postura... E não é porque o familiar tá ali, é porque algumas coisas não cabem mesmo Não no ambiente cabem. de trabalho. Eu falo muito isso. Não é só sobre o comportamento, mas o vestuário, a maneira como se posiciona. Isso é algo que vai não só ajudar você a conquistar uma vaga, por exemplo, no mercado de trabalho, ou o respeito das pessoas, ou uma posição desejada, mas vai te manter lá. E aí, no ano seguinte, quando essa empresa... Bom, era simples o negócio. Ou vinha um trabalho técnico para ajudar as pessoas a terem clareza sobre esse assunto. Festa da firma, e a firma tem que continuar existindo depois da festa. Então, vamos lá, porque, entende? E aí, foi muito legal. Fizemos um trabalho lá, foi bem bacana. E aí, naquele ano... permanecemos com o quadro de equipe, 60 e poucos funcionários, entende? E o ambiente na empresa se tornou até... Muda, né? Nossa, muito. O ambiente, até o perfil das músicas, até, sabe? Houve, assim, realmente uma curadoria. Entender que esse é um ambiente que não faz diferença de quando nós estamos com os nossos filhos, com os nossos esposos ou esposas, mas esse é um ambiente que a gente pode partilhar. E isso trouxe um resultado muito bacana. Então, quando eu falo de 2 pontos, a gente vai falar da imagem, mas a gente precisa também pensar no comportamento. Esquecer disso é, de fato, construir um castelo de areias. Respondido, muito bom. Eita, Brasil! Você que Chacoalhou, está aí, ó. Fora do Brasil, o negócio pega mais, né? Mas aqui no Brasil também a gente tem pessoas de milhões aqui que acabou de trazer um conhecimento libertador para você que quer se posicionar no mercado de trabalho. Atenção! Tem que ter autoconhecimento, né? Não podemos deixar Com de falar. Vai ficar procurando roupa cara, roupa bonita e autoconhecimento zero. Não é, isso é muito relevante o que você trouxe aqui, Jaque. A gente fica muito feliz que conseguimos entregar esse conteúdo Pra aí, aquela né? pessoa que tá lá em casa agora falando, nossa, eu tô precisando da Jaque na minha vida. Como que ele vai te encontrar? Qual que é o... Como que a Jaque gente pode fazer esse oficial, mas acesso? Como que fica mais fácil para ele te encontrar, para contratar o serviço? Conhecer mais o seu trabalho. Saber os produtos, né? Bacana. Eu falo que o caminho de entrada, né, para uma pessoa que deseja ter mais autoconhecimento, eu já pergunto de cara, você já conhece sobre a coloração pessoal? Ela já é uma bela ajuda, ela já oferece, assim, parte do caminho, não é o caminho todo, mas é parte do caminho, e é uma porta de entrada para que você já esteja sendo já seja levado ali para a sua melhor versão. Esse é o primeiro ponto. Para falar comigo de forma mais rápida e simples ali no Instagram, Jaque Costa, né, oficial ali, é fácil. No link ali na descrição, tem um link que vai direto para o meu WhatsApp, ali mesmo, mas... eu tenho ali portfólio e tal, mostro como funciona o serviço, mas é muito bacana. Eu gosto de conversar com as pessoas. Então, eu reservo sempre um tempo, de repente, para uma chamada de vídeo. Faço isso, às vezes, presencialmente. Então, sempre, enfim, né? A pessoa é influente por natureza, gosta de gente desde sempre. Então, é só chamar lá que eu consigo agendar um horário, consigo aí com planejamento sanar dúvidas, ajudar, enfim. Vai ser um prazer, um privilégio. É fácil de encontrar. Fácil acesso, não tem desculpa para não evoluir, né, nesse ponto. Ela que é especialista em comunicação não verbal aí, trouxe vários insights, várias ideias aí para ajudar você que está querendo se posicionar. Os últimos vídeos foram de posicionamento no mercado saturado, né? E no mercado altamente competitivo. Agora é para você aprender a se posicionar também como representante disso, na sua empresa, né? Pessoal, né? Um brandingzinho aí, né? Pessoal. Jaque, muito obrigado por ter vindo ao Code Podcast. Milka, Cristiano, obrigado por trazer aqui. Agradecemos, tá? Isso é muito importante, a gente trazer esse tipo de conhecimento, despertar. Nossa intenção aqui é despertar algo nas pessoas para elas procurarem. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Eu que agradeço.
Contem. Nossa, eu agradeço demais a oportunidade. É sempre bacana explanar, falar um pouquinho sobre esse assunto e de forma muito especial, né? Esse universo masculino que está muito pungente. Cada vez mais os homens estão entendendo o quanto eles podem ser beneficiados por isso. Era algo que a princípio só as mulheres mesmo dominavam, mas hoje, seja através do visagismo, seja através das linhas, da comunicação que você tem ali no seu rosto, das cores, vocês podem com toda certeza atingir níveis, atingir camadas muito maiores, é o que eu desejo para vocês, porque eu tenho certeza que vocês são pessoas que levantam outras pessoas, então eu tenho certeza que isso aqui é só um começo. Amém. E bora para cima ajudar muito mais gente. Bora. Obrigada. Jaque. Bom, você que está aí assistindo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações. Depois dessa desmistificação de muitos valores aqui, muitas coisas que ocorreu aqui nessa mesa e seguindo as redes sociais, né? Com certeza, segue lá, Code Podcast, Code Pod 1, estamos em todas as plataformas. Um grande abraço e valeu!